Boa noite, gente. Ai, boa noite. Estão me vendo e me ouvindo bem? Estão me vendo e me ouvindo bem, pessoal? Boa noite, Alceni, tudo bem? Como é que estamos essa noite? Sim. Gente, boa noite, Deusa. Tudo bem, Paty, Tainara? Bom, a gente vai dar continuidade na live de hoje. Boa noite, Anitta. A live de hoje vai ser sobre criar um novo eu, né? Camila, por que eu gostaria de criar um novo eu? Porque quem se lembra da live passada, boa noite, boa noite. Quem se lembra da live passada, nós estávamos falando que a personalidade que nós temos, ela sempre faz as mesmas escolhas e cria sempre a mesma realidade. Então, sempre que nós queremos alguma coisa, nós primeiro precisamos ser para ter, certo? Então, para isso nós precisamos de uma nova personalidade. E aí, o que eu fiz? Para ficar... Porque na live passada a gente não teve tempo, o que eu fiz? Eu fui escrevendo para ir passando os tópicos, tá? Então, eu vou começar agora, o pessoal vai entrando, vai acabar pegando depois, mas... eu vou dar início agora pra gente não estender muito a live, ok? Só revisando na live passada, a gente falou que os nossos cientistas descobriram que nós somos 99,9999% energia, e desses 99,9999% é que surge o 0,00001% de partícula, ou seja, a partícula ela surge da energia. Então, nós temos duas possibilidades de manifestar na matéria, tá? Uma é eu manifestar na matéria através da própria partícula, matéria movendo matéria. Outra é eu manifestar na matéria através do campo quântico, ou seja, utilizar aqueles 99,9999%, né, de energia para manifestar na matéria, tá? Quando a gente fala de lei da atração ou cocriação da realidade, nós estamos falando sobre como manifestar isso através de um campo de energia quântica, a mesma que mantém todo o universo e que criou este universo, certo? Então, nós vamos dar continuidade a isso. O que vai determinar a minha criação? Eu não trouxe a tabela do Dr. David Hawkins. Minto, tá aqui, peraí que eu vou pegar. Só um minuto, gente. Eu vou pegar a tabela aqui. Vamos lá. O que é que determina se eu estou manifestando, criando a minha realidade através de partícula ou de onda? Quanto mais baixa eu estou em escala de frequência aqui, tá? Abaixo de coragem, mais partícula eu me torno, mais esforço eu tenho que fazer. Por isso que nessa tabela, o Dr. David Hawkins, a tabela original aqui é de coragem para baixo é força, de coragem para cima é poder, tá? Quanto mais para cima eu tô em frequência, menos partícula eu me torno, mais onda eu me torno, mais eu manifesto através da onda, certo? Então, nosso objetivo é trazer a tua personalidade, que na verdade é o seu eu verdadeiro, né? O seu eu superior, enfim, para ele assumir. Só que ele só pode assumir de 200 Hz para cima. E aí você vai entrar dentro de uma realidade onde você vai ter poder. Ou seja, o meu pensamento cria. Você com certeza já deve ter entrado em algum momento nessa situação. Tá? Que de repente você pensou em alguma coisa e de repente alguém veio e te deu. Ou você pensou em alguém e a pessoa foi lá e te telefonou. Tá? Em algum momento você deve ter tido momentos de sincronicidade na sua vida. Porque quando nós não estamos em níveis altos de estresse, quando nós não estamos, e o estresse ele inclui tudo, tá? O estresse não inclui somente a raiva, ele inclui qualquer tipo de emoção mais baixa, como
tédio, pessimismo, frustração, irritação, impaciência, sobrecarga, desapontamento, dúvida, preocupação, reprovação, desânimo, raiva, vingança, ódio, ira, inveja, insegurança, culpa, desvalorização, medo, sofrimento, depressão, desespero, tá? Sempre quando nós não estamos colocando foco no estresse, nós subimos automaticamente. Você precisa de um esforço. Nós fazemos esforço para nos manter esse cara abaixo, tá? Essa é uma informação importante. Que esforço é esse, cara? Eu vou retendo emoções e retendo informações do passado no meu subconsciente, que é 95% do que eu sou, certo? E isso faz com que eu fique numa vibração mais baixa. E quando, por algum motivo, seja numa meditação, ou seja porque você está em algum ambiente que você conseguiu se manter no momento presente, tudo isso se soltou, você acaba subindo automaticamente em vibração, porque isso é o que você já é vibrações mais altas, ok? E aí você começa a perceber as sincronicidades. Então, com certeza aconteceu coisas na sua vida que você deve ter julgado como coincidências, mas na verdade era você cocriando essas situações. Certo? Alguém aqui concorda comigo? Já aconteceu com vocês? Vocês estão me acompanhando? Já aconteceu com vocês, de, por exemplo, vocês pensarem em alguém, ou querer falar, putz, eu queria tanta coisa, e de repente alguém vem e te dá, ou você encontra essa coisa. Isso é o básico. Ou, eu quero uma vaga de estacionamento no carro. Isso é o básico de uma manifestação, tá? Mas a gente tá falando aqui de cocriar coisas que realmente, a Tati falou sim já, de coisas que realmente transformam a nossa vida. Então, para isso tem todo um processo, a Tainara também, já sim. Sim, porque o normal de vocês, a Paty também, sim, o normal de vocês é serem co-criadores. O Alcine também, né? A Andrea também. O normal de vocês é isso. Esse é o normal. Então, a gente tem que tirar o que não está sendo normal, o que não está sendo saudável para vocês, tá? O que eu fiz? Eu fui escrevendo aqui, e eu vou escrever, eu escrevi, eu vou ler, porque a gente vai mais para a parte científica, tá? E aí eu vou explicando. Então, eu coloquei assim, ó. Quando você adquire novas informações, as conecta ao cérebro e revisita, cria novas conexões. Revisita, reativa e isso vira um hardware. E ao continuar rememorando e revisando, se torna um software. Ele se torna automático, porque você já praticou muitas vezes. Isso se chama rede neurológica. Redes neurológicas são gangues de neurônios que se conectam formando uma comunidade sináptica. Então, o que acontece? Cada informação que eu adquiro, a princípio, ela vai ser somente uma informação, tá? Mas quando eu começo a revisitar essas informações, a estudar mais delas, seja por outras pessoas, ou seja, sobre um outro ponto de vista, ou pela mesma pessoa, mas ela falando de outra forma, ou mesmo repetindo o mesmo vídeo, tá? O que eu vou fazendo? Eu vou criando redes neurais, e chega uma hora que essas redes neurais, elas se conectam, que é quando a gente fala, putz, entendi, agora eu entendi, sabe? Mas só o fato de você chegar nessa parte do eu entendi não significa ainda que você se tornou isso. Tá? E é isso que a gente tem que aprender, a se tornar aquilo que nós estamos aprendendo aqui. As pesquisas mostram que se pessoas apenas imaginarem que estão tocando piano, mesmo sem tocar, né? E se fizerem isso por 7 dias, existem mudanças físicas no cérebro. Eles desenvolvem novas redes de neurônios, tá? Observação, essa pesquisa foram 2 horas por dia, 5 dias, e tiveram mudanças no cérebro. Agora, interessante, eles tiveram as mesmas mudanças no cérebro físico que pessoas que realmente estavam aprendendo as mesmas notas com o piano tiveram, tá? Então, nós temos 2 coisas aqui. Pessoas que imaginaram aprender alguns acordes, certo? E imaginaram tocando piano, tá? 2 horas por dia durante 5 dias. E pessoas que realmente estavam tocando piano que aprenderam os mesmos acordes. Por 5 dias treinaram também 2 horas por dia. Esses 2 grupos de pessoas tiveram as mudanças físicas no cérebro igualzinho. Tanto os que estavam imaginando, quanto os que estavam tocando. Os mesmos circuitos neurais foram criados. Ou seja, se você consegue imaginar e agir, colocar ação,
tá? Somente na mente e unir isso a um sentimento como se já estivesse acontecendo, ele realmente vai acontecer, porque tem mudança no corpo físico. As pesquisas mostram mudança no cérebro, e cérebro é físico, então eu não tô falando somente de psique, certo? Tô falando que tiveram mudanças no cérebro, tá? O conhecimento é precursor da experiência. A experiência, ela é sensorial. O que significa que se um conhecimento é adquirido e ensaiado mentalmente e emocionalmente, o cérebro não distingue o que é realidade do que não é. Portanto, o próprio ato de fazer um ensaio mental já transforma você, certo? As pesquisas mostraram através dos dois grupos com a questão do piano, também foi feita essa experiência com gente puxando o molo, certo? Com o dedo, então um grupo realmente puxou a mola com o dedo, o outro só imaginou que estava puxando a mola com o dedo e pensando mais forte, mais forte, mais forte, certo? A quantidade de músculo aumentou, então isso realmente aconteceu no corpo, tá? Um aconteceu no corpo, no cérebro, o outro aconteceu no corpo, certo? Então o que acontece? Tanto faz se você está vivendo a tua realidade no externo, na tua vida física, ou se você está vivendo essa realidade dentro da sua mente, tá? Só que o conhecimento é precursor da experiência e ele precisa de um ato sensorial. Por quê? O pensamento ele tá para a mente e os sentimentos está para o corpo. Então, para eu gravar, e vamos lá, 95% do meu subconsciente, ele é corpo. Ele não tá aqui na mente. Ele é corpo. Então, é neste corpo, é no corpo que eu preciso gravar a informação. Uma das melhores técnicas para você conseguir o que você deseja é ensaiando mentalmente, tá? Mas na hora que você for fazer esse ensaio mental, é imaginar como eu estarei lá. Vamos supor que seja uma questão financeira, tá? Eu quero ter prosperidade. Tudo bem. Eu quero ter mais prosperidade do que eu já tenho, não importa. Como você vai se vestir? Feche os olhos. Como você vai se vestir? Quais escolhas você vai ter? Como você vai se comportar? Como você vai falar? Para onde que você vai? Quais decisões você vai tomar? Certo? Isso é um ensaio mental. Veja, fazer um ensaio mental sentindo, aquilo já se torna você. E aí, daí surge uma nova personalidade. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo aqui? Tá ficando claro? Pessoal, deixa eu falarzinho aqui não. Vamos lá. O que você ensaia fisicamente, sim, ótimo. O que você ensaia fisicamente e demonstra fisicamente o dia todo? Essa é uma pergunta que eu quero que vocês reflitam sobre isso. O que você ensaia fisicamente e o que você demonstra fisicamente o dia todo? Porque o que você pensa e pratica o dia todo define quem você é neurologicamente. Então, se você está ensaiando um novo jeito de ser e pensa como seria ser essa pessoa, você está instalando o hardware cerebral antes da experiência acontecer. Se você repete a experiência várias vezes na sua cabeça, o programa de hardware vira um software e isso se torna automático. E isso vira a sua nova personalidade. Agora veja, qual que é a coisa mais importante? A maioria das pessoas, elas fazem assim. Não, amanhã eu vou pra academia, entendeu? Segunda eu vou pra academia, terça eu vou pra academia, vou acordar 5 horas da manhã. E o que acontece? Elas tentam fazer isso na força física. E aí vem a sabotagem. Por quê? Porque não trouxe isso pra personalidade, percebe? É somente uma ação. Para eu ter ações, eu preciso primeiro moldar minha personalidade, para que isso se torne automático. Aí o que vai acontecer? Eu vou para a academia porque faz parte da minha personalidade. Eu instalei isso mentalmente. Vocês estão me entendendo, gente? Tá ficando claro? Se eu quero comer melhor, eu vou ensaiar mentalmente antes de tentar simplesmente entrar numa dieta. Para que a minha personalidade se transforme. Se eu
quero ter abundância, eu vou ensaiar mentalmente como que será isso, certo? Se eu não faço ideia de como vai ser, de como que é, eu vou observar as pessoas que eu admiro, que têm abundância e tal, e como que elas agem, como que elas são, tal, e vou pegar isso e vou ensaiar na minha mente. O Alceni falou, isso aconteceu comigo. O que, Alceni? Conta pra mim. Porque a hora que eu ensaio isso mentalmente N vezes, N vezes, a princípio, no começo, quando você começar a ensaiar isso mentalmente, vai ser um hardware, certo? Mas batendo na mesma tecla, vai se tornar automático. Ensaiar na mente primeiro, exatamente. Tá? Só que aí o que acontece? Precisa ser diariamente. É a única coisa que vai te trazer resultado. Vocês já tentaram de várias formas. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já fez esforço. Eu tenho certeza que todo mundo aqui se dedicou. Eu não tenho dúvidas de que você tentou buscar o teu objetivo e que você foi com unhas e dentes e fez o maior esforço e você fez tudo que você podia e tudo mais. Eu tenho certeza que você quer o melhor para você. Só que o caminho do qual você veio tentando não era um caminho que ia te trazer resultado. A Alcine falou a parte da academia. Aí a Tati falou, nossa, perfeito esse exemplo. Ensaiar na mente primeiro. Exatamente. Então, a primeira pergunta que vocês têm que fazer é o que vocês ensaiam fisicamente? O que demonstra fisicamente o dia todo? Se eu, por exemplo, quero ser uma pessoa mais paciente, eu vou me ensaiar, certo? Olhando para situações, sentindo amor, compreendendo as pessoas e tal, tal, tal. A hora que vier a situação, seja ela qual for, por mais que eu tenha que ser rude e brava e me impor como brava, eu não vou estar com um sentimento de raiva ou de impaciência dentro de mim. Percebe? Não necessariamente para impor limites você precisa de raiva. Isso é só um exemplo, tá, gente? Então, se tem alguém, por exemplo, eu tenho que ver minha sogra, vou dar um exemplo, homem que é assim, né? Não, eu tenho que ver minha sogra me estressa. Faça um ensaio mental antes de ver essa sogra por uma semana e olha para ela de uma outra forma. Quando você vê ela na sua frente, você não vai sentir o estresse que você sentia antes. Vocês entendem? O meu chefe não sei o que lá. Meu chefe é um filho da mãe. A Anitta, quero ensaiar indo pra academia. Detalhe, tá? Pessoal, ó, quero ensaiar indo pra academia. Só de fazer ensaio mental de você indo pra academia, se você fizer esse ensaio mental de você pegando peso, tá? Essas coisas, você vai conseguir resultado. Físico. No corpo físico. Certo? Ai, mas então, vamos voltar pro exemplo. Ai, meu chefe me tira os pacová, entendeu? É uma pessoa que me desestabiliza. Faça um ensaio mental, enxergue esse chefe, sei lá, na palma da sua mão como se fosse um palhacinho, para que você consiga ter outro sentimento por ele. E vai ensaiando, você vai ver que você não vai mais ficar instável em relação a determinadas pessoas. Você não vai ativar estresse em relação a determinadas pessoas. Absolutamente tudo pode ser ensaiado, tá? Então vamos lá, continuando. Ensaio mental significa que você vai imaginar vivendo o seu futuro, as escolhas que fará, os comportamentos que terá. Você irá demonstrar o que fará com toda a sua riqueza, quais escolhas vai ter, enfim, que roupa vai usar, tá? O máximo de detalhes possíveis, ok? Pensando igual, prestem bem atenção nisso, pensando igual e mantendo as mesmas experiências, vocês mantêm os mesmos genes ativos. Pensando igual e mantendo as mesmas experiências, vocês mantêm os mesmos genes ativos. Um único gene que você tem, ele pode sofrer 35 mil variações, tá? Se você muda o estado interno agradecendo antes de acontecer e une uma intenção clara a uma emoção elevada e consegue manter isso por um longo período, você está batendo no receptor fora da célula. Quanto mais tempo nesse estado, mais você sinaliza o gene e logo ele ativa uma nova proteína e a proteína é uma expressão da vida. É a expressão da saúde.
né? E de repente, só pelo pensamento, você muda a saúde do seu corpo, você muda a sua abundância, você muda os seus relacionamentos, você muda absolutamente tudo. De repente, de uma hora para outra. Só que, claro, obviamente, você está fazendo todo um trabalho por trás, não é? Com o ensaio mental. Agora, veja bem, por que eu falei de gene? Porque há um gene para cada coisa. Há um gene para nobreza, há gene para honra, há gene para coragem, há gene para vitalidade, há gene para genialidade. E você tem 98,5% de DNA que está inativo em você, esperando para ser usado. Você tem uma biblioteca dentro de você, esperando para ser usada. De quantas possibilidades, a gente está falando de 98,5% de DNA inativo em você, de quantas oportunidades você tem? Se você começar a bater certo nos genes, através de ensaio mental. Tá ficando claro aqui? Até aqui ficou claro? Tá claro, gente? Tem alguma dúvida? Quando você sinaliza o gene de formas diferentes, ele muda a expressão de proteínas, já que o gene produz proteína, né? Agora uma informação. Se diabéticos rirem por 1 hora, eles regulam 23 novos genes. Se você pega pessoas estressadas, lembrando que estressadas é tudo que está em tédio, pessimismo, frustração, irritação, impaciência, sobrecarga, desapontamento, dúvida, preocupação, reprovação, desânimo, raiva, vingança, ódio, ira, inveja, insegurança, culpa, desvalorização, medo, sofrimento, depressão, desespero e impotência. Ok? Estresse é tudo que tá aqui, ó, de 200 Hz para baixo, na tabela. Tá? Se você pega pessoas estressadas e ensina a meditação a elas, elas ativam mais de 800 genes para a saúde do sistema imunológico. E elas desligam mais de 600 genes ligados ao estresse. Elas mudam o seu estado interno somente fazendo algo diferente. Ok, tá claro. Se homens com câncer mudam como pensam, agem e depois, por consequência, comem, só fazendo escolhas diferentes, eles regulam 200 novos genes. Você pode sinalizar o gene antes do ambiente. Aqui é o seguinte, vamos lá, vamos entender. O que a gente tem de conhecimento de genética, que foi o que a maioria aprendeu na escola, é que é o seguinte, você nasce com os genes da doença e não tem como, você vai ter a doença, tá? Isso é genética. Tipo, por algum motivo, nasceu com o gene da doença, tá, você vai ter a doença. A epigenética, ela surgiu e falou o quê? Opa, peraí, não, calma, não é bem assim. Eu descobri, a epigenética fez assim, porque a epigenética está acima da genética, ok? Eu descobri que, na verdade, tem muitas pessoas que nascem com os genes da doença, mas não necessariamente elas têm a doença. Tá? Então, na verdade, o que a gente descobriu é que para a pessoa ter a doença depende do ambiente em que ela está inserida. Isso foi o que a epigenética deixou, certo? Porém, quando se coloca 2 operários, né, e os 2 estão expostos ao mesmo produto cancerígeno, um pode ter câncer e outro não. Portanto, aí o que acontece com o cientista? Falou, opa, não é o ambiente. Não é o ambiente que regula esse gene. Não é o ambiente que ativa o gene da doença. Tá? O que ativa o gene da doença é a resposta emocional que essa pessoa está tendo ao ambiente. E a resposta emocional que a pessoa está tendo ao ambiente depende do nível de consciência que ela tem. Então, tem muitas pessoas que viram pra mim, eu moro em São Paulo, certo? Que fala que a cidade é um caos, que é não sei o quê, que é desespero, que é tiro, porrada e bom. E eu falo, escuta, a gente não tá na mesma cidade. Não é possível. E por quê? Porque aonde que tá o meu foco? Percebe? Tá aqui, entre amor e alegria. A forma como eu vejo a vida
é benigna e completa. Enquanto tem pessoas que estão vendo a vida como assustadora e trágica. Essas pessoas estão estressadas. Mas nós vivemos na mesma cidade, podemos ter o mesmo gene de doença, certo? Por que ativa? Por que um ativa e outro não? Porque a resposta emocional a esse ambiente é diferente. Então, além da gente mudar, alterar a realidade de fora, nós também temos o poder de alterar a realidade de dentro. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo até aqui? Claramente, gravem isso, claramente, existe um ambiente interno que é mais forte do que o externo. Isso a física quântica deixou pra gente. Não só a física quântica, tá? Então, gravem isso. Existe um ambiente interno e ele é mais forte do que o externo. Nós possuímos muita crença no ambiente externo. E isso nos deixa à mercê do que está acontecendo lá fora. Porque a partir do momento que eu olho para o que está acontecendo lá fora e eu respondo emocionalmente a isso, eu vou ter os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. E eu vou continuar alimentando as mesmas coisas. Mas a partir do momento que eu ganho consciência de que, na verdade, o mundo interno é quem define o mundo externo, então eu vou realmente me colocar para trabalhar nesse mundo interno, para alterar a minha realidade externa. Certo? Então a primeira pergunta é: o ambiente controla o seu pensamento? Ou o seu pensamento controla o ambiente? O modelo newtoniano da física tradicional, né, vamos lá. Tem aquele velho ditado que todo mundo conhece, que é uma das leis de Newton, causa e efeito, certo? Então, o modelo newtoniano diz que o ambiente controla o seu pensamento, causa e efeito, certo? Então, acontece alguma coisa, a causa, e essa coisa que aconteceu te traz um efeito, ok? Perdeu um pouquinho, Fer, mas depois você assiste o começo. A causa que aconteceu alguma coisa fora de mim e me trouxe um efeito. Esse é o modelo newtoniano. Certo? O modelo quântico diz o contrário. Diz que o seu pensamento controla o ambiente. Então, na verdade, é o efeito que traz a causa. Por que é muito difícil? As pessoas não conhecem, não conseguem basear suas vidas nisso, não estão atentas ao teu mundo interno, estão só pensando no externo, buscando reparar os problemas no mundo externo, tentando apagar fogo aqui, fogo lá, fogo lá. Por quê? De paradigma nós temos causa e efeito. Isso é uma coisa que está no inconsciente coletivo, certo? Só que a quântica, que é a ciência nova, vamos por assim, uma física nova, apesar de que ela não é uma... Não vou pôr como física nova, ela é a física que estuda o micro, enquanto a outra estuda o macro. Mas ela é nova, em termos de idade, vamos pôr assim, tá? Ela diz o seguinte, que não é causa e efeito, é efeito e causa. Então, eu tenho o poder de manipular o meu ambiente externo. Porque o observador altera o resultado. A física quântica traz isso. O observador altera o resultado. Eu posso até vir depois em uma live falar sobre superposição quântica, tá? Mas aí hoje eu não vou abrir sobre isso não, porque senão vai ficar muito cansativo. Então, acompanha aqui, ó. Os mesmos pensamentos sempre levam às mesmas escolhas. As mesmas escolhas sempre levam às mesmas ações e comportamentos. Os mesmos comportamentos criam a mesma experiência, que geram os mesmos sentimentos e emoções que levam aos mesmos pensamentos e assim continua ad infinito a vida e sempre obtendo os mesmos resultados. E o que é isso? Quando eu falo isso para vocês, isso é a personalidade. Isso é o seu antigo estado de ser. Por que é o seu antigo estado de ser? Porque você não vai mais ser assim. Porque é uma questão de decisão. É uma questão de eu decidir fazer ensaio mental e observar como eu estou agindo fisicamente. Certo? Agora, vamos lá. Novos pensamentos levam a novas escolhas. Novas escolhas levam a novas ações e comportamentos, criando novas experiências e sentimentos.
Ou seja, isso é uma nova personalidade. Isto é evolução. Vocês estão entendendo? Quando eu decido transformar a mim mesmo, eu tenho que tomar consciência de que... Lembra que a gente falou na última live que nós somos viciados quimicamente? Nos mesmos comportamentos, em tudo? Que o nosso corpo pede por aquela química? Então, o que acontece? A sua biologia, os neurocircuitos, os hormônios, a expressão genética e a sua fisiologia equivalem a como você pensa, sente e depois age. Sua personalidade cria sua realidade pessoal. Sua personalidade é como você pensa, sente e age. É o seu estado de ser. O velho eu mantém pensamentos, ações e sentimentos que reafirmam o seu passado. Um novo eu teria novos pensamentos, ações e sentimentos, e o efeito seria como um novo estado de ser impactando o seu mundo externo. Você controla o seu destino. Escreve aí, eu controlo o meu destino. Escreve para mim nos comentários que eu controlo o meu destino. Eu controlo o meu destino. É autorresponsabilidade. É poder pessoal isso que eu tô dizendo para vocês. Eu controlo o meu destino. Certo? Porque a neuroplasticidade diz que você não está preso a um jeito de ser. Estudo da neuroplasticidade disse: você não está preso a um jeito de ser. A epigenética mostra que os seus genes não determinam o seu futuro. Seus genes são seu ponto de partida da vida. Você seleciona os genes, uma biblioteca de potencial e possibilidades. É isso aí. Portanto, vocês não estão na mão da genética. Vocês têm neuroplasticidade. Vocês são observadores, ou seja, vocês colapsam a função de ondas. É uma decisão trazer para a consciência o que eu quero ser e ensaiar mentalmente, dia após dia. Quem está no grupo, que eu passei o exercício de coerência cardíaca, é justamente para isso. Para ativar novas químicas e novos genes. Quando vocês visualizam dentro da meditação que eu falo na meditação? Traz um sentimento elevado de alegria, ticaracaticaracataca, tá? E aí eu falo, taca a intenção. Por quê? Emoção elevada com intenção, colapso de função de ondas. Percebem? Então, tipo, às vezes você pode dar uma desculpa pra você falar, não, hoje eu tô cansada, não vou meditar. Não vou fazer meditação. Não sei o que, não sei o que lá. Não faça isso. Porque é pra você ir pra tua vida, pra você mudar a tua vida, pra você criar o teu futuro. Não dá pra você criar o teu futuro sendo a mesma pessoa. Tá? Ó, você coloca muita energia no velho eu, concorda? Preste atenção aos sentimentos, pensamentos, comportamentos e problemas externos. Eles reafirmam a sua identidade. Ao entrar na mudança, ao invés de energizar pensamentos e emoções antigos, você os observa. Assim, ao observá-los, você tira a energia do velho eu e o corpo, que se tornou a mente, anseia por essa energia. Então, quando começa a vir situações, pensamentos, o que você vai fazer? Apenas de escola. Pera, olha só que interessante, eu tô tendo esse pensamento aqui, ele é verdade? Porque aí você começa a tirar a energia daquele pensamento. Porque o corpo, como ele é viciado quimicamente, ele sempre vai tentar te levar pra lá de novo, tá? Deixa eu ver, cadê? Você os observa, isso. Assim, ao observá-los, você tira a energia do velho eu e o corpo que se tornou a mente anseia por essa energia e começa a mover biologicamente, neurologicamente, quimicamente e geneticamente. O corpo envia sinais ao cérebro e você ouve uma conversa na sua cabeça. Você conhece essa conversa já? É o corpo querendo o seu eu habitual. Que conversa é essa? Ele diz todas as desculpas.
Veja, isso acontece com todo mundo, tá? Todas as desculpas possíveis. Tô fraco, sou lenta, sou incapaz, sou inferior, não consigo, o que que vão pensar? Quem sou eu para tal coisa? Não sou boa o suficiente, a culpa é do fulano, ciclano quer me derrubar, ciclano quer me humilhar, preciso me defender, não estou seguro, isso tudo é besteira, é perca de tempo. Gente, esses pensamentos que entram é o corpo entrando em colapso, porque você teve esses pensamentos e sentimentos inferiores a vida inteira. Ele é quimicamente viciado. A hora que esses pensamentos chegar até você, não é egum, não é obsessor, não. É teu corpo mesmo pedindo para que você entre nessa coisa para dar o barato dele, que ele quer. Vocês estão entendendo até aqui? Agora, se você observa o pensamento sem energia, só observa o pensamento. Olha que interessante, eu tô tendo esse pensamento aqui. Escolhe de você, você não é um pensamento, você não é o pensamento, certo? Se você observa o pensamento sem energia, você não endossa mais o programa que já está instalado. E isso é a mudança. Então, quando você se supera minimamente, não acreditando mais no pensamento que você tem como verdade, você não reforça mais os circuitos que disparavam e se conectavam e começa a acalmar o velho eu. A busca pela mudança, ao buscar pela mudança, você encontrará dúvidas, medos, limites, emoções, hábitos e entende. Para ir do velho eu para o novo eu, há um vazio que é necessário atravessar. Então, o que acontece? É desconfortável. É desconfortável. Não é uma coisa que, não é de boa. Não, senão todo mundo faria. Agora, se vocês querem ser espetacular na vida, vai ter que passar por isso. Tá? Quando entendem que estão entrando no desconhecido, é desconfortável. Não é familiar, né? Porque por mais que vocês estivessem numa zona de conforto desconfortável, aquilo era familiar. E o que acontece? A nossa mente, ela nunca vai fugir, ela nunca vai correr para um lugar onde ela vai se dar de cara com o desconhecido. Tá? Por quê? Por autopreservação. Certo? Então, é desconfortável, não é familiar, é imprevisível. E aí, nesse momento, é bom você fazer o quê? Criar um novo estado de ser ali mesmo. Certo? Então, enquanto eu vou observando os meus pensamentos que eu tô tendo ao longo do dia, que meu corpo tá sugestionando isso, certo? Porque o corpo, lembra? Eu falei pra vocês, o coração é quem manda o pensamento. Não sei se eu falei na live, falei nos stories, acho. O pensamento que você pensa, quem manda pensar é o coração, tá? Então, o corpo manda o pensamento. Na hora que você vai ter que estar consciente o dia inteiro. Dá trabalho? Dá. Você vai ter que estar consciente para observar quando seu corpo vai querer a química. E em paralelo a isso, enquanto você vai observando os pensamentos que estão vindo e vai tirando energia deles, apenas se desconectando deles, certo? Você vai fazendo o quê? Ensaio mental para criar um novo eu. Tá ficando claro? Incrível, uau, sim. Vamos lá. Pois ao criar um novo estado de ser, estão reforçando biológica, neural, química e hormonalmente novos genes em novas células e assim a mudança ocorre mais rápida, tá? Você pode alterar 23 novos genes apenas mudando o seu novo estado de ser para um mais elevado. Estamos aqui, certo? Na tabelinha. Tá dando pra ver aqui, né? Que vai dar pra ver. Aqui. Tô vibrando em 30 Hz a maior parte do tempo, ok? Eu ativo 23 novos genes se eu conseguir ir para 50 Hz e manter essa frequência. Só de sair daqui para cá. 23 novos genes. Certo? E assim vai aleatoriamente. Para cima vai aumentando mais ainda. Esse é só um exemplo. Lembrem-se, quanto mais
para baixo, 200 Hz para baixo, eu estou mais como partícula. Então, eu vou ter que fazer esforço. 200 Hz para cima, eu estou mais como onda. Então, eu manifesto sem esforço a minha realidade. Ok? Vamos lá, basicamente é isso. Essa era a mensagem da live de hoje. Eu intenciono que vocês tenham entendido. Se for necessário, assistam de novo. No grupo que tá lá, né, no pessoal, eu vou colocar uma meditação para vocês fazerem essa semana, mas é para vocês continuarem fazendo o exercício de coerência cardíaca, tá? Junto com a meditação que eu vou passar, certo? Porque a meditação que eu vou passar é a do Dr. Joe Dispenza, da primeira semana do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, tá? A Anitta falou, aquela entrevista acho que do Joe Dispenza fala sobre isso. Exatamente, Anitta. Oi, Eric, tudo bem? Exatamente, ele fala sobre isso. Vai sim, Ana Júlia, vou deixar salva. Eu vou deixar salva a live. Isso, que eu postei no grupo, exatamente. Vou deixar salva a live aqui e vou também subir ela para o YouTube. Eu também tô com saudade, meu amor. Eric, lindo. Aqui, gente, tabela. O Eric que fez essa tabela aqui pra gente. Na hora que eu tava falando dos sentimentos aqui, tava lendo sua tabela, Eric. Certo? Que grupo? Meu amor, esse grupo. Ele foi para quem fez a doação na semana passada e tal, mas eu vim com um projeto novo mais pra frente, tá? E aí eu vou fazer um outro esquema com as novas pessoas. Gente, Margot. Essa é a Margot, gente. Dá licença, filha. Ai, meu Deus. Pronto, voltou. A gata quer invadir, ela quer ficar famosa, né? Porque agora já tá no meio do caminho, então fica meio embaçado de entrar, tá? Mas depois eu vou trazer um novo projeto pra gente dar continuidade. E aí eu vou abrir no Meeting, tudo bonitinho. Tá bom, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida, alguma coisa? Ai, que linda, é linda, né? Uma graça, tá aqui no interior, tá toda felizinha. Bom, pessoal, então, já que não temos dúvida, vou mandar um beijo. Uma boa noite. Obrigada, Tainara. Ela é linda mesmo. Entendeu, Melo? R. Melo. Belezinha. E aí a gente se vê na semana que vem, tá bom? Ficou bem claro. Gratidão, gratidão. Um beijo e até terça-feira que vem.